Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja nos assistindo. Estamos começando aqui o episódio 2 do Proseando a Palavra, que hoje nós teremos o tema Mudança de Mente, já preparando aí para a conferência que acontecerá na semana que vem. E meu nome é Kleber Júnior, estou aqui para apresentar a vocês, como anfitrião, esse tema com os convidados. Temos aqui a nossa segunda anfitriã. Se apresenta aí, Bia. Paz, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui juntamente com o Kleber. Estamos aí, né? Conversando um pouquinho sobre a palavra de Deus, com dois convidados aqui, cheio de conhecimento da palavra para fornecer. E vamos que vamos com tudo. E temos, né, para compor aqui a nossa mesa, uma voz maravilhosa que se vocês acompanharem aí no YouTube, tem um vídeo fenomenal. Eu creio que se vocês assistir aí depois da gravação, vai ver. É muito bom mesmo, Em Teus Braços. É um groove muito maneiro, mas enfim, tô falando da música. Esqueci de apresentar. Ela é psicóloga, líder de jovens, ali na Nazareno, em Aquários. E hoje, né, líder de louvor também. E hoje ela está aqui para abençoar nossas vidas, né? Abençoar vocês que estão nos ouvindo. É a nossa Emily Fernandes. Boa tarde, boa noite ou bom dia, é assim que fala. Paz, povo, vamos nessa. E o Luquinhas. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Boa noite, Paz do Senhor. Vamos nessa, vamos tentar, pelo menos. E hoje vamos falar sobre mudança de mente, né? Emily, sobre a pandemia, né? A pandemia possibilitou uma mudança de vida em muitas pessoas, né? Não assim, só na igreja, mas assim, no todo. Você acha que, tipo, como que a pandemia possibilitou, né, essa mudança de mente, né? Como líder de jovens, né, e como psicóloga? Pode... Positivamente ou negativamente? Os dois. Os dois. A gente percebe em fatores, assim, mesmo global, né? Assim, não só no Brasil, mas os índices de todos os tipos de doenças, eles aumentaram, se falando de psicológico, né? O isolamento, eu digo nem o vírus, com certeza, né? O luto, ter que aprender a encarar, porque, assim, ainda é um estigma muito grande social aceitar a morte. Só que antes era esporádica, era um pouco mais esporádica, apesar de ter várias doenças, vários acidentes. Só que aí veio a pandemia e matou o vírus, né? Matou, tipo, muitos. Tem pessoas que perderam 5 ou mais pessoas em poucos dias. Então, assim, eu acho que uma das coisas, né, que eu não sei se eu posso dizer que é positivo, mas, assim, que a pandemia tem ensinado a galera a enfrentar o luto, a entender e aceitar, de certa forma, a morte. Mas, em contrapartida, as pessoas não conseguem elaborar isso muito bem e acaba que o medo, às vezes, o medo do vírus, de tantas notícias negativas, as pessoas ficam com tanto pavor que acabam abandonando uma vida social, minimamente social, às vezes de ir na padaria, por exemplo. Isso tem gerado um índice muito maior de depressão, um índice muito maior de suicídio, inclusive, de estresse, entre várias outras coisas. Dentro disso, o esfriamento espiritual, né, porque é uma readaptação, né, ao modelo que a gente está até aqui fazendo, né, ao modelo virtual. Então, assim, quem está acostumado com corpo a corpo, a juventude, principalmente, acostumado com encontrão, com cultos jovens, com aglomeração, com pular, com gritar, com adorar, de suar mesmo na presença, e de não ter mais isso, e agora ter que aprender a servir esse mesmo Deus dentro de casa, só você e Deus. Eu acho que quem conseguiu aprender vai ser para a vida toda, porque não vai mais depender de um ambiente para servir a Deus. E é o lado positivo, né? Que a pandemia possibilitou esse ensinamento para uma galera. Porque a gente vivia muito tempo de oba-oba, de movimento, de som, de aglomeração, ou só de reunião. A gente tinha muitos jovens que só serviam porque consideravam o templo como um ambiente que eles podiam se relacionar, fazer amizade. Amigos, exatamente. Se distrair. Só que aí dentro da pandemia, não. A gente viu quem é e quem não é, né? E quem não era ou que não sabia se era,
aprendeu a ser em Deus e a não depender mais de templo ou de ambiente. E mais que isso, né? Isso. A viver toda essa dor, esse luto, essa preocupação, essa ansiedade de não saber do dia da manhã, de não saber se vai voltar para a escola ou se vai ser online, por exemplo, se vai ter aula presencial ou não na faculdade, sabe? Não saber nem se vai estar vivo, né? Sim, exatamente. Exato. Eu costumo dizer que o ser humano ele é muito controlador, né? Então ele quer ter tudo ali nas mãos. Então, assim, programar a vida, a gente ninguém programa mais. Mas dentro de tudo isso, eu acredito que ser em Deus foi um dos maiores aprendizados que a pandemia trouxe pra gente, né? Confiar no Senhor sobre todas as coisas. Você falando aqui, eu me vi muito na sua fala, né? Porque há pouco, tem uns 3 a 4 meses, eu perdi meu irmão, né? Pela Covid, né? E é exatamente essa sensação de medo, pavor, tanto misturado com medo de sair de casa, com medo de alguém pegar, né? Da sua família. Sem contar do não poder velar, né? Nossa. Tipo assim, além do luto, além da dor, você não pode mais despedir, você não pode participar daquele último momento que para muitos é decisivo e não pode mais. Então, assim, ainda tem essa questão ainda que piora um pouco a situação e a saúde mental de toda a sociedade. E Emily, eu acho... Pode falar. Eu acho, rapidinho, que isso também chegou como, vamos botar um medidor da nossa fé, né? Até que ponto você está disposto a servir a Deus? O Kleber perdeu o irmão. Até que ponto o Kleber continuaria firme na igreja? A gente não tinha um templo para adorar, tinha que adorar dentro de casa. E muita gente não tem uma família estruturada, às vezes é barulho, é briga, é discussão, é problema. Então, até que ponto você vai? E a igreja serve, né? Ainda, graças a Deus, ainda serve de refúgio para muita gente. Sim. Como você falou, de jovens, principalmente, que não têm esse alicerce dentro de casa, e vinham para a igreja e encontravam forças aqui para poder continuar. E assim... E depois da pandemia, né? Porque no primeiro momento, hoje a gente ainda tem, graças a Deus, mesmo com o número limitado, os cultos presenciais. Mas no começo da pandemia, pelo menos assim, lá em Aquários foi para tudo. A gente ia, fazia o ao vivo e só. E aí, né? Como é que fica? Como é que fica a nossa fé? Como é que fica... Além disso, né? A gente canta muito sobre se Deus fizer, ele é Deus, e se não fizer, ele também é, mas e até perder alguém. Quando vem problema até ali... perder alguém. Eu falo muito isso por conta do meu testemunho, assim, lá em Aquários. Todo mundo aqui conheceu o pastor Pablo. Sim. Foi um mês antes, 2 meses, eu acho, antes de vir a pandemia. E a gente passou por um processo bem delicado. E no final, a igreja orou. 7 dias, 24 horas sem parar, oração ininterrupta. A gente foi pro estacionamento do hospital, fizemos tudo no nível espiritual que poderia ser feito, jejum coletivo e tantas outras coisas, e a decisão maior foi do Senhor. Só que viver na prática o que a gente canta e prega é outra parada. É um desafio, né? Eu falo pra vocês que eu lá no hospital mesmo, quando eu tive a notícia da morte cerebral, eu desci aquelas escadas desesperada. E eu falei pra Deus que se fosse isso mesmo, eu não queria mais, assim. Na frente de juventude, um monte de gente esperando de mim que eu saísse de lá rindo e desse uma boa notícia, sabe? Mas também é ser humano, né? E é isso. Isso é uma coisa muito importante para ser falado, já que a gente está falando de mente. A gente precisa lembrar disso. Que além da liderança, que o pastor Fábio, por exemplo, que o homem de Deus que eu conheço, nossa, tem como um grande exemplo. Mas ele também é homem, ele também é passivo de erros, de dores e de tristeza e de tudo aquilo que é cometido por nós, entendeu? Só que as pessoas esperam sempre força. E o meu foi antes da pandemia, depois disso tudo a gente estava junto ali, a gente estava unido ali. E enquanto a igreja toda estava unida no mesmo propósito, tudo foi delicioso, assim, né? Foi suportável, nem delicioso, não posso dizer que foi, mas assim, foi suportável, a gente estava uns pelos outros. Mas quando veio a pandemia, que ninguém sabe o que era, na verdade, quando veio a primeira notícia do vírus, eu acho que foi em Macaé, que tinha constatado a primeira pessoa com vírus aqui, e foi aquele desespero. Enfim... muitos saíram, muitos mesmo. Eu acredito que não só em Aquários, eu acredito que em todas as igrejas saíram. Infelizmente. Da igreja. Muitos ficaram, mas assim,
ficaram porque tinham que ficar, né? Mas Como deu assim? aquela balada. Eu acho que Dava aquele todos, medo. eu acho que todos, em qualquer nível, foi abalado, assim. Uma pergunta, né, que é todo mundo... Acho que nós, sempre nos nossos encontros, não sei se foi Jesus, não lembro, que falou se a gente lembrava do último culto pré-pandemia, né? Nossa. Saudade. Não, porque eu lembro do último culto, assim, que eu tive com pessoas. Nossa, foi com... Eu tava com o Natan e até com a Thalita. A Thalita ainda tava viva. E naquele dia foi uma luta pra eu chegar até no culto, porque tava tudo dando errado. Eu falei, não, eu preciso estar lá, eu tô sentindo de estar lá e vou estar lá com eles. Aí eu fui, né, aí até a pregadora tocou, né, sobre o vírus, mas só que, tipo, eu tava imaginando assim, não, isso daí vai... Isso não é vai pra longe. gente, Isso não é todo pra- mundo pensou isso, Isso eu não acho. vai alcançar a Eu nossa acho cidade. que todo não. mundo pensou isso. Nossa, tá no Japão, cara. Tipo, do nunca outro vou lado do chegar mundo. aqui. Exatamente. Aí vão ser só 2 semanas no máximo. Daqui a acabou. 2 semanas eu vou estar de novo na minha faculdade, tô Isso vai na passar minha muito vida. rápido. vai Ninguém ser- vai morrer. Um ano depois a gente Isso é tipo a dengue. Já teve a Exato. dengue, né? Tipo, já teve a dengue. Isso é tipo a dengue. Febre amarela, rapidinho passou. O meu último culto foi engraçado, porque o último culto que eu participei assim presencial foi o primeiro culto que eu participei na Nazareno. Nossa. Foi a primeira vez que eu estava vindo Pegou nem o aqui. gostinho. Eu lembro até hoje o pastor Fábio falando, Não, não, entrou que na a igreja, gente, fechou. a gente tá aqui, mas se der mais que 100 pessoas, porque agora, né, quando pôde entrar 30, a gente deu graças a Deus, né? Verdade. Naquela vez ele falou que só podia 100. Mas se der mais de 100, tem um espaço lá em cima preparado. Foi o primeiro culto e também depois daquilo parou. É Aí verdade. foi a partir dali que eu ingressei no ministério, mas meu primeiro culto na Nazareno foi o último culto oficial. Depois só Nossa. pandemia e ladeira abaixo. Não, então assim, poxa, entrei hoje, já fechou na... Pô, Jesus, acabei de chegar, que é isso? Já fechou? Ai, cara, meu Deus. Será que foi eu que trouxe o... Ó, Não, O azar. não. Nossa. E aí, Luquinhas, fala aí sobre essa questão de como a pandemia, né, pode... cara, assim, foi bem difícil. Não posso dizer que foi fácil, não. A pandemia, pra mim, foi uma mistura de muitas coisas. Tipo, eu vi muito da mão de Deus na minha vida. Muito. Eu não, assim, quanto a isso, eu não posso dizer que não foi. Porque, assim, meu pai, ele era barbeiro e minha mãe trabalhava aqui como, assim, autônoma de costura. Então, meu pai, ele ia pro Rio e voltava todos os dias. Isso desde 2015, que é o que a gente morava aqui. E nesses últimos tempos, o salão já tava meio, assim, complicado e, bom, pandemia, salão foi a primeira coisa que fechou. E, dito e feito, a gente não sabia o que fazer. Foi basicamente o momento que a gente... Obrigado, Cleber. A gente não sabia realmente o que ia acontecer. E veio justamente a mão de Deus sobre a gente. Foram muito... assim, várias e várias vezes a gente só orava, falando, Senhor, tá nas tuas mãos. Se não tivesse, acabava. E foi assim que levamos a pandemia, mais ou menos nos primeiros meses, assim, tava tudo muito restrito, né? Aí foi chegando perto do final do ano e enquanto isso eu tava fazendo o terceiro ano ainda, então tipo, Nossa. foi um ano meio corrido ainda, que tava naquele pique, Enem, não sei o que lá, e depois do nada não vai ter Enem ainda, não sabia. Eu não sabia mais se eu jogava a toalha, Jesus vai voltar, não vai, não sei. Aí eu ficava nessa. Não, mas estar no terceiro Não. ano do ensino médio é isso, é uma Cara. mistura. O que eu tenho que fazer depois, sei lá, ano Olha, que vem? Eu não Eu tenho que posso... arrumar Pandemia, emprego, então, tenho pra que completar, entrar na agora eu sou faculdade. adulto, e aí? Será que eu trabalho? Cara, Será que eu eu não paro de posso estudar e espero mentir. Jesus voltar? Eu Que tava- que será que eu exatamente. Eu quase falei assim, Jesus, volta, por favor, que eu não tô querendo mais. Não tá Mas dando. Volta logo, Não. sim, por favor. Porque, olha, meu Deus, foi tenso. A gente quer citar isso, né? Assim, a crise financeira também. Sim. Né? Muitas pessoas conseguiram se reinventar, Sim. mas tem gente que não ainda. Então, assim. E os que conseguiram, por exemplo, o Uber que antes ganhava X, agora tem uma multidão de Uber, porque foi Exatamente. o destino de todo mundo. A pessoa que vivia de venda, né? De venda de rua. Antes era ela e só. E agora Sim. é mais uma multidão, porque todo mundo teve que ver uma nova forma de sustentar e suprir e ter que sobreviver. Né? Exatamente. Que é E- aquela escolha, ou você morre com o vírus ou você morre de fome. Exatamente. Então, assim, Foi literalmente isso que a gente acabou inventando. E no final do ano foi ainda mais pegado. Por agora, de 19, fizeram 8 meses que meu pai faleceu.
Uau. Então, justamente por conta do vírus. Então, eu passei por todo esse processo também. Nossa, você perdeu o pai? Perdi. de vírus. Foi em novembro, dia 19. E, assim, todo esse processo maluco de chega, meu aniversário foi no finalzinho de outubro, dia 24, então foi naquelas 3 semanas ali que foi dele pro hospital, do hospital pra CTI em Tuba e dali foi. Então, tipo, foi difícil. Não foi uma coisa assim que, tipo, que eu posso dizer, tô a mesma pessoa que entrei. Não tô. Porque, assim, tem várias. Eu digo isso que, cara, é muito difícil você perder essa figura que tava na sua vida o tempo inteiro. E você não perde só um pai. Você perde, assim, conforme o tempo vai passando, você percebe até onde é o alcance daquela pessoa. Exato. Parece que a importância dela na sua vida vai aumentando. Exatamente. Aí você percebe, na verdade, em áreas que ele já estava acostumado. E é justamente, acho que até nisso a pandemia afetou, que, cara, às vezes há uma direção, um conselho, uma proteção, uma segurança. Não, qualquer coisa, meu pai tá ali. Qualquer coisa eu tenho tá um ali. pai. Então, Tipo isso, né? exatamente. Seu Eu tenho alguém a quem recorrer, se der ruim. Entendeu? Não estou eu sozinho aqui. E assim, a gente aprende, na verdade, com o tempo, a mudar. Não é mudar quem a gente é. Mas a gente aprende a passar. Eu não posso A gente precisa se reinventar, na verdade. Exatamente. exato. Eu não posso dizer que, tipo, as coisas estão mil maravilhas, o Senhor tem sido sustentado, mas tem dia que eu me acabo chorando. Não, isso... Mas é aquele negócio, não significa que a gente não esteja passando pelo processo. Eu acho que a pandemia, ela não só ensinou muitos processos, mas ela também fez com que pessoas passassem por várias situações desconfortantes. Não é aquele negócio, gente. Deserto nunca é confortável. É verdade. Entendeu? E, infelizmente, a gente só aprende muitas das vezes no baque. Porque o ser humano é teimoso. E, assim, eu não sei que propósito o Senhor teve com isso. Tem que admitir. Ainda não sei. Porém, eu sei que tem algum propósito. Entendeu? Eu sei que tem propósito. E, assim, gostando ou não, a gente aprende a se apegar. Porque, cara, se a gente não se apega às coisas que hoje são esperança, a gente se apega ao que nos tira a esperança. E o que acontece? O que um ser humano, em pleno 2021, vai fazer sem esperança? É verdade. Por incrível que pareça, né, essa pandemia me ensinou muito a viver em família. Exatamente. Caraca, antes da pandemia, eu era assim, tipo, cada um fazendo sua situação, né? Eu tava na faculdade, minha mãe tava dentro de casa agindo nas coisas dela, meu pai trabalhando. E, tipo, depois que fechou tudo, todo mundo ficou no mesmo ambiente, tipo, cada um com uma vivência. Agora vamos se conhecer. Quem é Exato, você? mas é exatamente Obrigatoriamente. E sabia que o que te motivou, né? Graças a Deus eu conheci a sua família e a amar a família, né? Que, Sim. tipo assim, às Sim. vezes eu acho que até dá importância, porque antes era de uma banalidade. A mesa, eu lembro que uma vez eu assisti uma pregação sobre a importância da mesa, do olhar no olho. Hoje em dia os pais não sabem. Hoje, não sei se ainda é, mas assim, antigamente os pais não sabiam o que estava acontecendo com os filhos. Tipo, a escola tinha que me mandar alguma coisa. Ó, percebi que fulano tá meio triste, ou tá acontecendo alguma coisa. Professor Questão de percebia abuso mais sexual. que- Exatamente. Nossa. E Convivência. os pais não, porque não almoçavam mais na mesa, não utilizavam mais a mesa. E a mesa é o lugar de olhar no olho. A mesa é o lugar de fazer essa troca. De E intimidade. muitos casais, inclusive, casaram sem se conhecer. E aí, dentro da pandemia, foram obrigados a se conhecer. Por isso também o índice de divórcio aumentou demais. absurdamente, porque eles foram obrigados a conviver. É. E o que antes dava para deixar para lá, não, deixa para lá, porque o tempo é tão pouco, eu trabalho tanto, vou chegar em casa, vou jantar com a minha esposa, a gente não resolve isso aqui não. Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Só que teve uma hora que a pandemia obrigou a se conhecer e a resolver essas coisas. E aí tinham coisas que eram... Caraca, Sem não, solução. mas isso é incrível, real, é aham. incrível. Porque, tipo, eu contando algumas coisas que eu passava pra minha mãe olhava pra mim e falava, Você- nossa, você fez isso, sabe? Você é meu filho? Você é meu filho? Como que você não contou isso Você antes? saiu Como do assim? quarto? Que milagre é esse? Você não tava lá dentro do quarto? Tipo, Exato. Aí eu falei, mãe, na faculdade tal coisa, a gente fazia tal coisa, falando, nossa, eu nunca fiz isso. Como que você nunca me contou isso? Aí sabe, porque é exatamente isso, que às vezes a gente estava tão preso nas nossas rotinas, né, que a gente não tinha tempo de parar. Nossa, hoje meu dia foi assim, hoje meu dia... E isso, nossa, eu tenho vivido, né, ainda mais pela questão do luto,
eu tenho aprendido a viver ainda mais, né, com minha família. Sim. Isso tá É valorizar mais, muito, né? muito. A valorizar mais. Me tocou muito, assim, saber, né, que você perdeu seu pai. Eu sinto muito, Obrigado. de verdade. Eu acompanhei também do pastor acho que é Ricardinho, né, o pai da Manu, daqui também. E tantas outras pessoas. Foi de pastor, foi o pastor Francisco. O meu pai, Foi o pastor pai Francisco. do O seu Luquinhas, pai. E foi o irmão E Jorginho. o Irmão Jorginho. Jorginho, da Manu. Isso, da Manu e Isso. do Pedro. Isso mesmo. E tantas outras pessoas, né? Mas assim, a nível mundial, Paulo Gustavo, que movimentou Sim. tanta gente. O E Lázaro também. o Lázaro. Nossa. Vários, assim. Anastácio. Anastácio. Sim. E assim, a gente via como que tudo parou, né? Por conta de. O que me chocou foi a significância que teve a morte. Eu citei do Paulo Gustavo porque teve muito debate sobre isso, né? O quanto significou a nível mundial, mas parece que isso foi só ali que as pessoas meio que perceberam, sabe? Estamos a magnitude do problema. pandemia. Exatamente. Pra morrer Porque baixo, estar antes disso, já tinha morrido. Tipo assim, vários amores. Eu posto muito isso. Gente, todo mundo que eu via, assim, toda publicação que eu vi, eu falava, caramba, e eu me choco muito, eu sinto mesmo. Eu me compadeço muito porque eu falo, foi o amor de alguém que morreu, sabe? Foi a vida de alguém ali, foi. Histórias, sonhos. Nossa, tudo. e assim, o quanto seu pai não significava pra você, entendeu? Então, assim, eu acho que isso serve também pra gente voltar a aprender a ser ser humano, porque Sim. essa agitação, tem até uma música, né, que fala, eu preciso acertar a visão, aquietar esse meu coração, vem me desacelerar. Porque a gente vinha tão acelerado, que via na reportagem, morreu alguém, show, morreu alguém, e vida que segue. Pra gente era só um número, né? Mas pra Exatamente. família é um sentimento. Exatamente, peso. exatamente. No início da pandemia, né, que tava já morrendo muitas pessoas na Itália, morrendo muitas pessoas. Até Era aqui no só Brasil, notícia. Era só notícia. Aí eu vi uma reportagem, né? Aí uma menina tava indo na praia. Aí foi lá, o repórter falou: e aí, a pandemia, né? O vírus, você não tá com medo, não, menina? Não. Aí continuou andando assim, deixou o repórter pra trás. Coitado do repórter. Aí, tipo, hoje, né, foi exatamente isso. Como, sabe, às vezes uma pessoa, né, que tá assim, sob os holofotes da mídia, Exatamente. né, que faz a gente mudar nossas refletir, porque, tipo assim, ele era um artista, independente assim, da escolha deles, ele é um artista Um nome sem na comédia comentários, brasileira assim. fora de sério. E ele parou o Brasil, né? Só que foi o que eu fiquei me perguntando. Eu falei, caramba, sentimos muito pela morte do Paulo Gustavo, mas sentimos também pelas outras, né? Pelos bastidores, por aquele que não está sendo, às vezes, nem Mostrado. e nem aceito no hospital, porque Sim, tem muitos gente casos que que nem isso acontece. conseguiu atendimento. Entendeu? E uma coisa que é engraçada é que quando... Não é engraçado, mas que a gente também tem que parar pra pensar, é que você aprende a ver o luto da outra pessoa. Quando você passa por esse processo. Porque às vezes você vê uma pessoa perdendo alguém e você fala, perdeu. Legal. É exatamente isso. Só que quando você É viu- empatia. E eu falo muito de empatia, sabe? Eu falo muito de empatia, porque é o que eu falo de aprender a ser ser humano. Entendeu? Gente, a gente não é robô, a gente é dotado de vários sentimentos e as outras pessoas também são. Eu acho que a igreja, eu falo não Nazareno, eu falo a igreja no mundo, assim, em geral, tem tanta propriedade em julgar o outro ou em condenar o outro e tão pouca habilidade em se colocar no lugar do outro, sabe? E eu acho que é isso que a gente precisa aprender como corpo. Eu acho que a gente precisa aprender a amar de verdade. É verdade. Porque de todos os mandamentos, o que resume todos é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Uau. E se eu prego o amor, eu falo do amor, mas eu não vivo o amor, é o que diz lá em 1 Coríntios 13, né? Tipo assim, é como metal que tine, não tem efeito nenhum. Eu posso viver para Deus, viver dentro da igreja, viver fazendo boas obras, mas se eu não tenho minimamente a capacidade de me colocar no lugar do outro e de chorar com os que choram, eu acho que eu posso rasgar minha Bíblia, porque isso não é evangelho. Se Deus, o próprio Deus, ele resume o evangelho em amar a Deus sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, eu preciso fazer isso.
Eu preciso me esforçar, é o que a gente vai falar, né, de mudança de mente, de hábito. Se isso não é um hábito ainda da juventude, se não é um hábito da igreja, eu acho que a prática vai levar à perfeição. Então, que a gente comece a praticar. Que a gente comece a praticar, se colocar no lugar das pessoas, a sentir a dor do outro, a julgar um pouco menos e a abraçar mais, e a acolher mais, e a tentar entender mais. Porque a gente, com a nossa visão, a gente sabe muito pouco do que o outro está passando. Mas quando a gente tenta falar, caramba, e se eu tivesse sido criado dessa forma? Porque, assim, Lucas, seu nome, né? Isso. Eu não tenho um convívio bom com meu pai. Então, pode ser que, se eu fosse uma outra pessoa, que se eu ouvisse o seu relato, eu não fosse me compadecer. Porque, pai, tipo, e daí, sabe? Só que não, é o seu pai e o quanto isso deve significar para você ainda. Entende? E é disso que eu tô falando. Independente de eu ter tido um bom pai ou não, a sua dor tem que ser a minha. Entende? E se isso não é uma prática que possa passar a ser. Que a gente possa desacelerar de verdade e começar a viver o amor que a gente tanto prega. Nossa, fenomenal. É exatamente isso que, sabe, essa essência, né, da conversa. Porque, às vezes, é melhor a gente aprender numa conversa, né, do que, sei lá, na prática. Às vezes, na prática, eu acho que é pior do que... Na verdade, eu digo que os inteligentes, eles aprendem errando. E os sábios aprendem com erros dos outros. Então, assim... É muito mais fácil ouvir e seguir do que passar e experimentar. Comigo, exatamente. Né? Pra poder aprender. A experiência sempre é bom, mas é mais fácil quando você aprende com os outros. É sábio quando a gente aprende com os outros, né? Exato. E, nossa, então, né, falamos aqui de mudança de hábitos, né? Agora vamos entrar, né, numa coisa mais jovem, né, jovial, falar de redes sociais. Porque... Tocou na ferida. Nossa, não. Porque pandemia, todo mundo tá, assim, com mais tempo, assim, livre, entre aspas, né? Então, isso fez com que as pessoas pegassem mais, sabe, no telefone, redes sociais. E sempre vem aquele lance da comparação, né? A pessoa lá, um famoso... Né, que o Instagram dá nessa, famoso, né? Influencer, todo mundo quer ser influencer. Influencer. De repente é a geração dos influencers. Nossa, gente, eu fico chocada, porque assim, tem gente que cresceu comigo, que é influencer hoje, ele tá famoso. Que isso, gente? Tá, será que tá rico? Porque assim, né, tem que compensar a falta de paz, porque ser famoso... Deve ser difícil. A internet evoluiu, que agora a gente já tá dividido em gerações, né? A geração Alpha, geração Y, geração Z. Não, Z, eu vi uma reportagem que a geração Alpha mudou por causa do Covid, né? Aí fala agora é geração Covid, não sei se vocês... Se procede, também não vi. eu fiquei, tipo, chocado, mas... Eu tenho que pesquisar mais isso. Eu tô imaginando essas crianças no futuro falando com seus filhos, na minha época, na minha geração Covid, quando eu nasci... Ai, meu Deus do céu. As Ai, pessoas fazendo lá aqueles resumos bonitinhos, botando Covid. Na escola. Não, total. O que a gente tá vivendo hoje vai ser matéria de estudo da galera, com certeza. História do Brasil. Isso é fato, do Brasil e do mundo, né, também. Exato. Eu vejo alguns vídeos no TikTok assim, né, do pessoal prevendo, assim, como que seria daqui a alguns anos. Aí brasileiro criativo. O brasileiro precisa ser estudado, fato. Estudado, gente? Aí tem o filho, né, de mimimi, assim, com o pai. Você não pode fazer isso, eu vivi uma pandemia. Não reclama que você vai pra escola. Eu nem ia pra escola, que não tinha como sair de casa. Meu Deus. Nossa, exatamente, conforme a gente vai ficando mais velho, essas falas vão incorporando na gente. Eu tenho uma sobrinha, aí eu vou falando, nossa, na minha época eu não fazia isso, não. Eu não estudava. Não, hoje eu vi o meme falando assim, o chato de reassistir A Grande Família é que você começa a se identificar com o Lineu e não achar ele mais chato, né? Gente. Você começa a falar como ele, você percebe, caramba, mas ele tá certo, tipo... Meu Deus. Quando você começa a ver Bob Esponja, começa a gostar mais do Lula Molusco que do próprio Bob Esponja, né? Total. Esses dias eu tava vendo na internet também o pessoal falando, não sei o que é esse pessoal que usa Facebook. Gente, pra mim todo mundo ainda usava Facebook, mas na geração atual é uma coisa Twitter, Instagram, super ultrapassada, super Facebook, pro cringe, né? Pro velho. Ai, meu Deus do céu. Gente, pra pessoa
Mas atual, o Facebook já é uma coisa do passado. Pra mim, ainda é uma coisa normal. Para todo Facebook mundo, agora é dos coroas, né? Dos senhorzão de idade. Exato. Jesus. Eu falo que hoje em dia, né, meu consumo de redes sociais tá quase zero. Que bom. Graças a Realmente. Deus. Não, mas esse foi um Importante. desafio que eu coloquei, né? Eu só dou uma olhada às vezes no Instagram e só, e olho no WhatsApp se tem alguma coisa. Mas sempre tô focado, sei lá, na faculdade ou Sim. em alguma coisa dentro de casa, porque estar dentro de casa é uma missão que eu acho que é maior do que estar na faculdade, porque Nossa. sempre tem alguma coisa para fazer, né? Mas, enfim, como as redes sociais, né? Vamos falar aqui como as redes sociais influencia a pessoa a mudar, sabe, de hábitos, a mudar, sabe, a mente. Totalmente, né? Assim, a gente tá falando de uso, né? De excesso de uso. Então, tá, o internet, o celular, o que deveria ser... Porque isso aqui, gente, isso aqui é tudo... Se eu quero um livro, dá pra eu ler online, eu não preciso comprar, sabe? Posso comprar até, mas não preciso ter ele nas minhas mãos. Só que ele descarrega, né? Falando da Bíblia, eu gosto muito de usar a Smart Bíblia, mas enfim. Respeito quem não gosta. Trouxe a minha aqui, inclusive. Mas o que acontece? O que eu costumo dizer é que nós crescemos, a nossa geração, não sei quantos anos você tem, né? Não posso me englobar Tá todo na mundo geração aqui de vocês. Na acho. faixa do... Todo mundo da 17 geração pra Z. cima. Enfim. Então, beleza. Enfim, de 20 É. a 30. Então, tranquilo, tá tudo dentro. Mas, assim, a gente cresceu seguindo os princípios dos nossos pais. Sim. Os que a gente foi doutrinado, que a gente foi ensinado. E a gente cresceu crendo, acreditando nesses princípios. Então, a partir disso, nós fomos formando o nosso comportamento. A nossa crença, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vive, a forma que a gente vive, a gente construiu com base naquilo que a gente foi ensinado. Agora, pensem vocês, essa nova geração que pouco ou nunca escutam os pais, e os pais também estão muito influenciados pela internet, pela mídia, do que pode, o que não pode ensinar, né? E crescendo só tendo influência disso aqui. Tipo, o que eu costumo dizer é que o que para mim, por exemplo, era errado, conforme eu vou vendo com tanta naturalidade, primeira vez que eu vejo, vê se vocês concordam comigo, primeira vez que eu observo uma cena que para mim era errada, ou que eu aprendi como errada, eu acho um absurdo. Nossa, isso é errado, eu aprendi que isso é errado. Eu posso respeitar e eu devo respeitar, eu prego muito respeito. Mas, assim, eu continuo vendo aquilo como algo que não é correto, porque eu aprendi assim, isso está dentro dos meus princípios. Só que você vai vendo todo mundo assim. Você abre o Twitter, tá todo mundo tratando o que para mim é absurdo com muita naturalidade. Então, conforme você vai vendo, os seus olhos vão começando a se acostumar com aquilo. E você começa a achar aquilo natural. Então, assim, influencia totalmente em número, gênero e grau. Hoje em dia, o que deveria servir é o que o Kleber falou. Mas nós temos mais tempo, né, para estudar, para fazer tantas outras coisas. Só que as redes sociais, o celular, a internet têm roubado o nosso tempo e tem roubado a nossa saúde também, porque é como um vício às drogas. Quem é viciado nas redes sociais, e vai aí uma dica para vocês saberem se vocês são ou não. Façam um teste. Máximo 3 meses sem usar as redes sociais. Se você conseguir de boa, você não é viciado. Agora, se você começar a ter irritabilidade, compulsão, começar a ficar muito estressado, tem um vício aí. E aí você estava se apegando a coisas que, ao invés de te acrescentar, tiram. Hoje em dia, a geração atual deveria ser muito mais inteligente, porque o Google tem todas as informações que a gente precisa. E como é raro e difícil você trocar uma ideia saudável com um adolescente ou com um jovem hoje em dia. Como essa geração, com todo respeito, e eu não generalizo quando eu falo isso, mas tem se tornado fútil. Como a gente não consegue desenvolver um assunto bacana, como a gente não consegue gerar bons princípios, inclusive. Porque aquilo que os pais falam passaram a ser trivial, banal, de não importância, porque eles não entendem, eles não dominam do assunto. A geração educada pela internet. Exatamente isso. Então, assim, minha mãe é... Eu ouço muito eles falarem isso. Minha mãe é cafona. Nossa, isso tá fora de moda. Seu tempo era assim. Por quê? Porque estão sendo doutrinados por algo que não doutrina ninguém, muito pelo contrário. Eu
eu converso muito com muitos jovens e eu respeito todas as causas, eu respeito todas as classes e acho mesmo que deve haver, sim, uma luta às minorias, só que o extremo tem que entrar dentro da igreja, né? Nossa. O que tem de jovens extremistas e com princípios que nada tem a ver com Cristo, levantando bandeiras que nada tem a ver com Cristo, porque não ouvem mais os pais e só são educados pelas redes sociais. Então, assim, influenciam totalmente, influenciam no jeito de falar, influenciam no jeito de andar, influenciam no jeito de se vestir. O abuso sexual tem aumentado por causa das redes sociais também. Sim. Então, assim, a internet hoje, o que deveria ser utilizado de uma forma positiva, porque está nas nossas mãos algo que é muito bom. Só que a gente não sabe usar o que é bom para o que é bom. É como estava lá, né? Adão e Eva lá no jardim, eles tinham tudo, mas não poderiam mexer não poderiam comer de um determinado fruto. Só que eles quiseram que o fruto. Então, a humanidade tem uma inclinação porque é negativo, ou porque não pode, porque é proibido. E seguindo essa linha de raciocínio, a gente vê o declínio da nossa geração. Eu fico me perguntando, hoje já foi confirmado que a adolescência, em alguns casos, podem ir até 26 anos. Tem homens adultos que se consideram adolescentes. Antigamente, a idade de sair da casa dos pais era 18, 19 anos. Hoje, 35, tem adultos, adolescentes, que não saíram. E isso tudo, eu, particularmente, associo às redes sociais. E, Emily, você falou uma coisa sobre o Google, né? Que me veio... Tudo junto ao mesmo tempo, eu resumi na facilidade que isso traz pra gente. Porque, tipo assim, a gente passa a ser tão dependente do aparelho celular que a gente esquece a nossa vida normal. Pra que eu vou ler a minha Bíblia em papel? Vou perder meu tempo procurando se eu posso digitar o capítulo, o versículo e o livro e abrir na hora, né? Pra que eu vou até a lanchonete comprar um hambúrguer se eu tenho o iFood? Pra que eu vou lá na casa do meu amigo se eu tenho a chamada pelo WhatsApp? Então a gente se torna uma pessoa muito acomodada. Até mesmo agora para ir pro culto, né? Por que eu vou lá pra igreja se eu posso ver pelo YouTube? Exatamente. A gente fica extremamente dependente. Foi o que eu falei, faz o teste aí, tira 3 mesezinhos. Até você agonia, pode ter o telefone, agonia. você pode ligar. Tô falando de ligar, não, tô falando de rede social. Eu, por exemplo, eu dependo muito do WhatsApp pro meu trabalho. Só do WhatsApp. Entendeu? Mas se eu não dependesse do WhatsApp pro meu trabalho, eles iam dar um jeito de conseguir falar comigo. Mas hoje em dia a gente não vê alguém. E quem a gente vê desconectado, a gente fala, nossa, você é de que mundo? É verdade. E entramos no mundo do Instagram, né? Nossa. Não deixa eu tirar foto pra postar no Não, Instagram. e o Uber, Não sei gente? Você falando isso de rolê, de ir na casa do amigo, de fazer alguma coisa, de se movimentar até Tarismo. Isso, obrigada. Aí tem tudo tem aplicativo. Compra online, chama o Uber, pede iFood. Se exercite em casa. Se exercite em casa, tem aplicativo Corra em de casa, academia. Faça tudo em casa, de Aplicativo de academia em casa, Zoom bora. em casa. E se hoje tá assim, você coloca mais uns 20 anos pra frente. Nossa. Você vai viver numa bolha. Eu faço licenciatura, né, pra ser... Já tô na parte do estágio. Aí Pra ser o quê? Professor, vou ser professor de química. Que top. Aí eu reparei isso. Tipo, a turma que eu tô, ela é fenomenal. Eu tenho até medo deles em algumas situações, porque a gente fala um assunto e eles estão lá na frente. Mas uma coisa que eu percebi com uma avaliação da minha aula é que realmente eles não sabem pesquisar no Google. Gente, isso é uma coisa que, tipo... Se falar isso com eles, eles vão falar, não, a gente sabe pesquisar, que a gente tá aqui. Mas realmente, porque eu dei uma informação, né? Eu fiz 2 questões mais ou menos assim, que era só pesquisar lá no Google e no máximo no primeiro link lá que já tava a informação. Aí eu tava analisando as respostas, tipo, as respostas nada, sabe, nada a ver. Aí eu fiquei, gente, o que esse pessoal pesquisou lá? Sim. Professor, será que tem esse assunto no TikTok? Exatamente. Fora isso, tipo assim, a falta de atenção e concentração, né? Você vê que as crianças hoje em dia, elas nascem diretamente... Porque os pais também não querem ter trabalho, com todos os respeitos aos pais, né? Tudo que eu falo que dá uma raquetada, é só você... Eu aprendi, gente, isso é fato. Você pode falar o que você quiser. Se você falar com todo respeito, no final, passa batido. Então, vamos lá. Com todo respeito. Mas é isso. Tipo, se eu vou no restaurante e a criança quer conversar, quer brincar, é muito mais fácil se eu dar um telefone. Se eu tô numa conversa, eu tô em casa, eu não quero brincar, eu não quero me dispor. Então, assim,
o número de criança com déficit de atenção, com TDAH, com vários outros transtornos causados pelas redes sociais. Então, assim, de tudo, eu acho que a gente poderia, sim, se a humanidade não tivesse tanta inclinação para o que é negativo, a gente poderia, sim, estar usando tudo isso de uma forma muito boa. Mas a gente vê que a humanidade está indo de mal a pior. Eu lembro, eu cursei psicologia, e eu lembro que eu sempre quis fazer psicologia, e logo assim que eu terminei o ensino médio, todo mundo me gastava muito, assim, falava que era... Primeiro que psicologia era pra maluco, é o que falavam. Nossa, você tá maluco, psicologia é pra doido. Psicóloga é pra doido, só doido que fazia terapia na época que eu terminei o ensino médio. E quando eu iniciei, eles falavam que eu não ia ter grana, que eu não ia conseguir emprego, porque assim, é só pra doido, Emily. Não é uma profissão que vai te render. E por conta disso eu demorei para poder entrar na universidade. Eu fiz uns outros cursos que não eram a área que eu queria, na verdade era a área que a empresa mandava, de logística, estava super em alta, empresa e tal, e nada a ver comigo. E depois eu comecei a estudar psicologia e a gente está aí hoje. Mas assim, se eu tivesse ouvido eles, né, porque hoje eu acho que é a profissão mais solicitada, porque o índice de doença, de transtorno, e tipo assim, não é pra louco, isso é estigma, mas assim, o número de pessoas que estão adoecendo, e eu falo pra você, não é só por conta da pandemia. Com coronavírus ou sem coronavírus, estaríamos tendo uma sociedade doente, claro, poderia demorar um pouco mais de tempo. Só que a globalização, a internet e tudo que a gente tem visto de novo e de iniciação muito bom é o que tem gerado péssimos costumes. E a pandemia também mudou, né? Fez a gente olhar essa visão de terapia para uma coisa que... Necessária, praticamente. Que é necessária. Mas é necessário. Não, realmente. Sim. Nossa, a gente teve Foi no encontro, né, na segunda. Teve uma segunda que foi um psicólogo lá. Aí, nossa, eu saí tão bem daquela reunião, e não foi uma terapia, assim, propriamente dita, mas foi, assim, uma terapia coletiva, né? E a gente percebeu que, tipo, pessoas diferentes, porém com todos os mesmos problemas, Exato. né? As mesmas dificuldades. Mas é aquilo que eu falei no começo. A gente não tem o hábito de olhar pra si. A gente não tem, a gente tá acelerado. Sabe o que eu falo? É que, tipo assim, quando que a gente vê os danos de uma tempestade? Durante a tempestade? Só no final. Quando ela passa. Quando a tempestade passa, que a gente vê quantos destroços ficou, tudo que causou. E assim é com a gente. Enquanto a gente está ali acelerado, enquanto a gente está ali se movimentando, enquanto a gente está ali com a rotina muito corrida, a gente não vê o quanto a gente está mal psicologicamente. Agora, quando a gente se vê obrigada a parar e olhar para dentro da gente, a gente vê o quanto a gente precisa. Olha a bagunça que tá. Olha a bagunça que tá. Que precisa de ajuda. Exatamente. E a igreja é tão fundamental nessa... Totalmente. Nossa, ser a igreja é tão fundamental nesse meio, nesse processo, porque é exatamente essa diferença, né, na vida das pessoas, né, que Cristo quer que nós sejamos. Sim, e assim, Totalmente. até puxando para outro lado, quando a gente fica muito tempo nas redes sociais, a gente convive, entre aspas, com pessoas que a gente não conhece. A gente Não, e sabe o que é bacana? O que não é bacana? Não tem... não é, talvez? O que não é bacana é que, tipo assim, ó, já vi, tá? Ai, tô morrendo de saudade de fulano, morrendo de saudade. Fulano tá aqui, mano, agora. E você tá matando a saudade de alguém aleatório na internet. Tipo, as pessoas não se curtem mais. A gente tá com saudade de quem tá longe, não aproveita quem tá perto. E quando esse alguém que tá perto tá longe, a gente diz que tá com saudade. Exatamente. Não sei se deu pra entender. Sim. Tipo assim, aproxima a gente de pessoas tão distantes e às vezes irreais. Porque aqui todo mundo é o que quer. Todo mundo vive de aparência, sabe? O capitalismo só aumenta porque é uma divulgação exacerbada de novos telefones, de novo tudo. Sim. As crianças crescem já aprendendo a pedir. E ninguém é de verdade, praticamente. Ninguém é de verdade. Você cria um personagem. Eu posso criar um Instagram do jeito que eu quiser. Você é quem você quiser. Você é quem você quiser. E você é amada por quem você quiser. Por conta de alguém falso. E outra, antigamente para trair, tinha um telefone fixo na sala para todo mundo usar aquele telefone.
E que não é Hoje em todas as dia, o casas, marido hein? tá do lado da esposa, o namorado tá do lado ali, entendeu? Então, assim, eu consigo ver muitos benefícios, mas eu ainda acredito que a falta de controle e de equilíbrio é o que leva... Não, mas, ó, tipo, pelo menos na minha época era assim. A gente ficava tão empolgado pra ver, sei lá, Bom Dia e Companhia. Ah, nossa! TV Globinho. TV Globinho, Aí mano. ligava. Aí hoje em dia, gente, acabou isso. Tipo, a É criança verdade. tá aqui o tempo todo, eles podem É. acessar a hora que eles quiserem. Sem contar que são conteúdos que não... Agrega. Em nada. Não agrega em nada. Nada. Eu tenho um filho, é um afilhado, assim, é um filho, né? A gente cria ele é o amor da minha vida. Mas as paradas que ele assiste, eu fico assim... O meu noivo, ele fica falando toda hora, mano, você não aprende nada com isso, isso é muito ruim, isso é muito chato. Não fala nada com nada. Ele fala gírias que nem eu sabia que era, chamando os outros de noob. Da onde que... Boomer. É os negócios assim que ele ouve. E é um cara velho que tá ali atrás do YouTube ganhando uma fortuna, né? Porque eles ganham muito dinheiro. Falando de Entupindo coisas a criança de cultura inútil. inútil. Né? Cultura Nossa. inútil. A gente passa a consumir Exatamente. muita cultura inútil. A gente E vê não é coisas algo que nem não que diverte. serve pra nada. Série, filme, jogo, rede social, que daqui a E 5 aí que minutos tá. perdeu a graça. Exatamente. E foi uma coisa que eu pensei enquanto eu tava lendo lá os tópicos lá em casa. É que, tipo assim, basicamente a gente é o que a gente come. É o que os nutricionistas Não, realmente. dizem. Não é? É o que eles dizem. A gente é o que a gente se alimenta. Então pensa comigo. Se a gente só come porcaria, o que a gente está se tornando? Se essa geração só se alimenta disso, não consegue ler um livro, não consegue se concentrar em ler um livro do começo ao fim, porque Sim. não tem concentração. Porque não tem nada que dá pra tocar, não tem Não nada que dá tem, pra porque fazer. Chega na mas escola, é real. não Tipo consegue assim, as prestar crianças atenção em hoje, nada. as crianças elas têm dificuldade de se concentrar, de estudar, até de interagir Sim, com o outro, de brincar. Por quê? Porque eles nascem tendo um mundo de estímulo. É só eu tocar que eu tenho uma coisa que é muito brilhosa, muito colorida e se movimenta. Sim. Pra que eu vou sentar com o outro pra fazer essa troca? E com a gente é a mesma coisa. Nossa, é muito mais fácil eu assistir um filme do que eu ler um livro. Não exploram a imaginação, não exploram nada disso. Então, assim, a gente é o que a gente se alimenta, então a gente tem se alimentado de grande porcaria. E o que nós estamos nos tornando? O que a nossa geração está se tornando? Cascas vazias. É. Total. Minha sobrinha, eu sempre, tipo, quando ela fica muito no celular, eu já falo logo, ó, chega. Vai ler alguma coisa, vai arrumar o seu Gente, quarto. foi vai comprovado fazer- cientificamente que atrofia o cérebro. Pinta a parede, mas não fica Tem nesse negócio. crianças que perderam paladar, olfato, Nossa. por causa de excesso de redes sociais. Total. Fica sem comer. Tem idade, por idade. Tipo assim, até 2 anos é proibido tela. Todo tipo de tela. Televisão, celular, tablet, todo tipo de tela. A partir de 2 anos, meia hora por dia. Meia hora de tudo. Meia hora. Isso estou incluindo celular, televisão, tablet, computador, tudo que é tela. Meia hora. E conforme for aumentando a idade, gradativamente vai aumentando os minutos. Sim. Pra isso não trazer malefícios. Quem consegue? Quem faz? Hoje em dia, pede a criança pra ficar meia hora sem o telefone na mão, quase surta. E como os Quase? pais não estão dispostos a perder tempo ali educando, igual você falou, a questão da facilidade, né? Ai, toma. Eles ganham os pais no cansaço. Ai, toma. Ai, vai lá assistir. Ai, vai lá mexer. Porque aí a criança fica lá quietinha e ela não Brincar, perde o tempo dela educando. exatamente. Não, isso é errado. Totalmente. É uma coisa que eu sempre gosto de fazer com minha sobrinha, é isso. É tipo, ó, lê isso daí e me explica o que você entendeu. Igual, nesses dias eu pedi pra ela ler Gênesis 1. Eu falei, lê Gênesis 1 e depois me explica o que você entendeu. Tipo, com a minha Bíblia mesmo. Aí, tipo, ela contando depois, tipo, ela, nossa, Deus criou, fez assim. Nossa, no primeiro dia, Deus fez isso. Aí eu fiquei, tá vendo? Como, sabe? É ensinado, totalmente. Como que Como você a gente, aproveita mais. porque é isso. Como que eu vou falar pro meu filho que ele não pode ficar, que ele só pode ficar meia hora na internet se eu fico o tempo inteiro? Sim. Faz o que eu falo, mas não eu faz tô o que eu ninando faço. a criança e tô aqui, ó. Eu tô Mexendo. ninando, entendeu? Então, assim, não funciona. Não funciona. Amigão, proseia aqui um pouquinho com a gente também. Então, Emily, uma pergunta aqui Eita. pra você. O que você recomendaria pra pessoa que tá aí escutando a gente, pra ela, que ela tem esse problema com rede social, às vezes Todo passa mundo, mais né? de Nós. 5 horas ali, às vezes. Tem gente que passa mais de 5 horas, às vezes, só rolando ali aquele Instagram. O que você recomenda pra essa pessoa
ir se desintoxicando disso e mudando esse hábito e mudando a mente dela para essa situação? Top, essa Queima o pergunta. telefone. Lembra que eu Taca na vou orar pra parede. Deus Vira queimar na seu parede. celular. Eu vou orar pra Deus queimar teu celular. Eu acho que o que responde essa pergunta é você entender o que é ressignificar a sua vida, inclusive. Nossa! É, você se... Essa frase foi? Exatamente, você se ressignificar, você se reinventar. Essa vai pro Reels do Instagram. Vai mesmo. Eu penso muito na minha utilidade. Eu quero ser alguém útil. Eu quero ser alguém que vá servir, que vá amar, que vá fazer o ID falando de reino. E eu acho que aqui eu não funciona muito bem. Pode até funcionar, estamos fazendo algo produtivo, né? Alguém vai sentar e vai assistir. A gente quer que isso aconteça. Mas tudo tem um limite. Só que a frustração, ela acontece por a gente colocar limites grandes demais. Então, assim, nossa, eu percebi que eu fico mais tempo nas redes de forma inútil, eu não tenho utilidade, eu não faço coisas produtivas, eu não cresço, eu não evoluo. Então, eu decidi que eu vou mudar. Só que se a gente for drástico, nossa, amanhã eu não toco mais no meu telefone. Tá fadada a fracassar. E isso acontece não só em redes sociais, isso acontece, falando de hábito, falando de mente, isso acontece na igreja, isso acontece na nossa vida. Jovens que, por exemplo, entram na igreja, aceitam Jesus e, tipo assim, amanhã eu não vou nem olhar na cara dos meus amigos, eu vou abandonar todos os meus velhos hábitos e eu vou ser um novo homem. Amém, a gente quer que isso aconteça. Só que, drasticamente, a gente fracassa. Aí o que acontece? No primeiro erro, no primeiro tombo, na primeira vez que cair, se frustra tanto que desiste, que abre mão. Então, assim, a minha dica é fazer, a gente chama de dessensibilização sistemática. É ir aos poucos. Vai diminuindo a dose, né? Exatamente. Se antes eu ficava, por exemplo, 6 horas, hoje eu vou ficar 5. Se antes eu acordava e mexia no celular, eu vou acordar e vou orar. Eu vou acordar e vou ler um versículo bíblico. Para quem não é na igreja, está assistindo, eu vou acordar e vou ler um capítulo de um livro, sabe? Eu vou acordar e vou fazer um café da manhã. Porque tem gente que acorda, pega o telefone, nem toma café às vezes. É verdade. Entende? Então, assim, a minha dica é dê passos pequenos, mas passos significantes. Passos, porque através dos pequenos passos a gente vai alcançar os grandes lugares. Mas essa questão, Emily, não se aplica só ao celular, tipo... Na vida. A pessoa se aceitou Jesus hoje, ou até mesmo quem tá na igreja, né? Uma coisa que eu falei até com o Igor é essa questão, né? Que às vezes a gente acha que o problema só tá no novo convertido, mas não. Tá em às todos nós. Às vezes tá... E vou te falar, na forma que a gente ensina também. Verdade. Eu cuidei, lá quando a gente teve um boom, assim, muito grande da JTN de Aquários, pastor Pablo, uma benção. A JTN também muito movimentada. E foi o trâmite de troca de facção lá. Nossa. Então, assim, eu liderei a 2018, maioria da galera, por ali, né? a galera da boca de fumo, né? Então, assim, os problemas que eu tratava, e eu falo pra vocês com toda propriedade, meu maior estágio foi a JNI. Eu tive que lidar com naturalidade, com confissões escandalosíssimas, que qualquer outra pessoa... Não tô falando que foi porque eu era... Não, mas assim, que iria se escandalizar. E ali, naquele primeiro momento, eu entendi... Nossa. Manter a calma em situação vamos absurda, lá, né? vamos Aí por conseguir. dentro, meu Deus, o que eu vou fazer? Exatamente. Quem diria que essa pessoa E faria aí, isso? essas pessoas estavam lidando com abandono às drogas, por exemplo, a vícios. Não só a venda já tinha abandonado, né? Já tinha abandonado o tráfico, mas não conseguia parar de fazer o uso daquela determinada química. E o pastor Pablo, ele usava sempre o exemplo dele e era uma briga minha com ele. A gente brigava demais, porque ele falava assim pra mim, eu fumava 18 baseados por dia e eu decidi abandonar e abandonei. Se quem ainda tá fumando, se quem ainda não parou, tá cheirando, é porque não quer. Só que não tem como eu pegar a minha experiência de vida e generalizar. E eu falava, pastor, eu entendo, senhor, mas não dá para generalizar. Porque se eu generalizar, se eu falar para todo mundo assim, você não consegue porque você não quer, ele vai desistir, ele vai parar. E eu ouvi muito isso. Teve uma jovem que falou assim para mim, Emily, eu saí da igreja porque eu sou bissexual. E quando eu entrava na igreja, eu só via os perfeitos. Ninguém tocava no assunto do meu problema. Eu não conseguia ter uma identificação com ninguém que fosse como eu. E eu não falo de ser bi, eu não conseguia ver ninguém que tivesse defeito. Sendo que ali tá cheio de gente com defeito, só que a gente não fala disso. Uma coisa que eu falo até muito com minha mãe.
né? Que a igreja evita falar de muitos problemas, Que né? são humanos. Que são Se a humanos. igreja evita falar de problemas humanos, a gente está evitando a humanidade da E igreja. É. ao invés de você estar aprendendo na igreja, você está aprendendo com o mundo. Exatamente. Não, e outra, a gente tá discipulando vários religiosos. Entendeu? Uhum. Porque aí fica um monte de gente, um monte de jovem, né? Já que a gente tá falando de jovem, fingindo ter abandonado as antigas práticas pra ser igual aos outros. E não é Sim. esse o objetivo. E isso puxa uma coisa muito nova, que se a gente for... Não é nem nova, mas assim, que a gente vê com frequência até na própria vida se não tomar cuidado. Eu tava conversando com o Pedro Lucas e a gente falou sobre isso. Que, cara, muitas das vezes a gente fala, não, mudei. Mas é só por fora. Só por fora. Às vezes a gente fala, mudei, tem até uma atitude diferente, entre aspas, mas a mente continua igual. Ou até o contrário. A gente tem uma mente que tá pensando em outras coisas e atitudes diferentes. Exatamente. É até aquilo que Jesus fala sobre... Me ajudem aí, gente, que eu sou um pouco ruim da Fica à vontade. de colocar um remendo novo em... Vinho novo em odres velhos, né? Isso. Panos novos. Isso. É exatamente isso. Tipo, a gente quer evitar um processo, um trabalho, né? Porque mudança de vida dá trabalho. E Dá foi o que a Emily trabalho. falou, é cada dia. É você sair da sua zona de conforto. Sim. Só que é o que eu tava falando, né? Sobre o jovem e as drogas. São passos. Não adianta eu achar assim, nossa, amanhã eu vou ser... A gente tava falando de empatia. Amanhã eu vou passar a ser uma pessoa super empática. Não, você vai ter que começar com detalhe, você vai ter que começar com pequenas atitudes. Se você quer abandonar as redes sociais, ou se você quer que isso não seja tão importante na sua vida, você vai ter que ir um dia de cada vez, você vai ter que ir diminuindo aos poucos, porque drasticamente a gente se frustra. E quando a gente se frustra, a gente tem a tendência a voltar para estaca zero. Nossa. Tipo assim, nossa, eu não consegui ficar sem o telefone hoje o dia inteiro, então é melhor eu me entregar totalmente aquilo dali. É melhor eu me render porque eu não consigo. Eu ouvi muito isso. Emily, eu vou desistir, eu vou voltar para as drogas, ou eu vou voltar para o homossexualismo porque eu não consegui. Não, cara, todo mundo é capaz e capaz de tudo, se quiser. Tem isso, né? Se quiser. A gente não impõe nada, mas todo mundo é capaz. Uma canção que me ajudou muito a pensar nisso é que ela diz até a Gabriela Rocha, Ana Nóbrega. Sim. Enfim, nossa, que essa música exatamente fala... Nossa, essa música é fenomenal. Eu até me arrepio quando ouço essa música, porque... Exatamente isso, porque as pessoas acham que só porque ela tá no momento de, sabe, ali, no declínio dela, né, que ela é aquilo e... Não define. Eu costumo dizer que nada define. O que me define é a palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e fato. É o que eu acredito. E respeito quem não acredita. Eu gosto sempre de falar do respeito. Eu respeito quem não acredita. Exato. Quem não acredita na Bíblia, eu vou respeitar, mas assim, me respeitem também porque eu acredito, entende? Então, assim, o passo para mudança de mente, para mudança de hábito, é entender que existe um processo. E tudo na nossa vida existe um processo. Para a gente terminar de estudar, a gente tem que estudar durante tantos anos. Para a gente se formar em alguma coisa, a gente tem que se dedicar durante tantos anos. Para a gente construir uma nova forma de pensar, a gente vai precisar se dedicar também a princípios diferentes, a coisas diferentes, e estar com a mente aberta para uma nova etapa, exatamente. Precisa ter objetivos, né? E motivação. A motivação é a arma de tudo. Se eu estiver bem motivada, se eu estiver muito motivada, eu consigo, eu vou entender que eu vou conseguir. Sim. E outra coisa, eu vou deixar você falar, eu sei que você quer. Tem pessoas que a maioria das pessoas, na verdade, pegam muito o que é negativo. É o que eu falei, né? O ser humano ele tem essa inclinação pro que é ruim, pro que é negativo. Então, assim, por que a gente fala que num quadro branco o pontinho preto é o que significa mais, é o que é mais importante? Tem um quadro todo branco, mas é o pontinho preto ali que sinaliza. Porque a gente tem esse costume de se apegar ao que não é bom. Porque se o quadro todo é branco, significa que você tem um mundo de motivos para se alegrar, para ficar feliz, mas uma vírgula ruim pode acabar com qualquer pessoa. E a Bíblia e a psicologia, elas se abraçam o tempo todo. Poucas pessoas assumem isso, mas assim, se a cura vem através do falar, o que Tiago diz? Confessar-vos uns aos outros.
Entendeu? Então, assim, elas se relacionam. E o que eu quero dizer com isso? O poder da palavra. A gente tá vivendo isso na nossa família, assim, na minha casa. Minha mãe, mulher de Deus demais, e ela fala o tempo todo. Você não tá doente, você não fala que você tá doente, você não tá ansiosa, você não fala que você não tá ansiosa. Qual carro você quer? Tem que falar qual é o carro que você quer. E é verdade. A gente, perceba comigo, tem muitas pessoas que acreditam tanto, e eu falava, eu era essa pessoa. Eu cresci a minha vida toda falando que tudo pra mim era muito mais difícil. Tudo pra mim era muito difícil. E era, mas eu fazia ser. Eu acreditava tanto que as coisas eram mais difíceis pra mim, tanto, eu tinha tanta verdade naquilo, que sem perceber, eu fazia as coisas. Eu vou dar um exemplo pra você. Eu falava que as coisas eram difíceis pra mim, e, sabe, pobre, né, pra fazer faculdade, fiéis, mano. Esquece! Cara, Escuta! Federal passando aí na porta. Federal, pobre, pelo amor de Deus, mas vamos estudar pra uma pós-graduação aí na Federal, alguma coisa do tipo. Mas assim, eu tinha que ir no banco, e eu acreditando na minha verdade ali, que tudo pra mim era muito mais difícil. Tudo pra mim, o mundo tá contra mim. Eu cresci, de verdade, gente. Tive uma infância muito difícil, uma vida muito difícil, mas assim, eu abracei essa verdade e peguei pra filho. Aí tá, eu tinha até determinada data pra eu ir no banco, apresentar a documentação do FIES. Tava ali uma data pra mim. Qual foi o dia que eu fui? No último dia. Me faltou o documento e eu perdi o FIES. A culpa é de quem? Do universo tá contra mim? Minha. O que eu tô querendo dizer com isso? Que a gente vive o que a gente acredita. Se a gente acreditar que o mundo tá contra a gente, o nosso comportamento vai ser pra parecer que tudo tá contra a gente. Se a gente acreditar que a gente é pobre coitado, que a gente é uma pessoa frustrada, a gente vai ser frustrado. Nossa. Se a gente acreditar que a gente é filho de Deus e que nós, gente, que a gente é filho do rei, se a gente crê nisso, de verdade, Isso é verdade. se a gente acreditar com a nossa alma, com a nossa vida, a gente vai viver vida de príncipe e de princesa. É igual aquelas pessoas que tudo que acontece na vida é a culpa do diabo. Você tá Ai, pegando meu Deus. problema com suas mãos. Esses Eu dias, pensei, né? Satanás, sai daqui. Isso aconteceu exatamente com a minha mãe. Minha mãe tava indo pro trabalho e ela foi de bicicleta, só que ela foi na contramão. Ai, meu Deus. Então o carro pegou a bicicleta. Graças a Deus foi um livramento pra vida dela, entendeu? E ela só se arranhou e tal, mas, pô, amassou a bicicleta toda. Só que ela tava na contramão e ela começou, isso é fúria. Que não sei o que, isso é fúria. Satanás. Eu falei, mas mãe, você foi por qual rua? Ela, não, eu fui por aquela ali. Você foi pela contramão, mãe. Não é o diabo, isso foi falta de atenção sua. E vou te falar, comigo quando O aconteceu diabo é esse culpado lance, de tudo. quando aconteceu esse lance que eu tô te falando, velho, um exemplo que eu tô dando pra vocês, que não dá pra contar tudo, que é castigo, parece que é castigo, mas eu sei que só hoje, Conta, sim, conta. gente, mas hoje, eu com a minha mente de hoje, assim, com todo o conhecimento que eu adquiri, fica muito claro pra mim que fui eu que causei, entendeu? Muito, muito claro. Então, assim, não dá nem pra eu ficar irritada. Porque eu fico irritada. Eu fico irritada. Aconteceu de novo. Aconteceu Eu vendo quem é capaz tipo, de acabar com a minha vida, né? Exatamente, é só você. É. Aconteceu, esse negócio que aconteceu no FIES, em um semestre eu perdi o FIES, eu tive que pagar uma fortuna pra faculdade, arrumar um jeito de pagar. E aconteceu de novo. Eu me achando inteligente, fiz todo o processo como deveria, fui no banco no último dia. De novo. Faltou o documento de novo. Eu quis me irritar. É natural. Na hora eu... Aí eu parei pra pensar, e assim, até o Ben falava comigo, minha mãe falando comigo, não, a culpa é minha, eu fui no último dia. Independente de qualquer coisa, a culpa é minha. Então, assim, quem causou fui eu. E a gente crê tanto que tudo dá errado, mas a gente se comporta para tudo dar errado. Quando a gente acredita e fala e verbaliza que as coisas vão fluir, que você é filho de Deus, que as coisas vão acontecer, gente, parece... É milagre, mas acontece. Olha, Rapidinho, vou Aham, testemunho aqui. Ele veio pra cá... Meu amor, gente, não dá pra vocês verem. Que bom. Ele veio pra cá e a gente falava muito de... Ele falava tudo dando errado, enfim, né? E a minha mãe, mulher de Deus, ela falou assim, vai dar certo, me dá a sua carteira aqui. Você já está empregado. Você já está empregado. Coisa de uma semana, né, Ben? Coisa de uma semana... Apareceu no Instagram a vaga de emprego, ele mandou mensagem, no outro dia foi, pediu a carteira e rolou. O poder entendeu? da palavra, né? E tem poder, a Bíblia diz isso e a psicologia confirma. Tem poder, a gente só precisa praticar, exercer e acreditar. gente, minha mãe, ela sempre foi assim, igual a sua mãe. Quando eu tava no ensino fundamental, eu era
péssimo em ciência, ali de primeira a quarta. Aí eu era péssimo, eu odiava ciência. Minhas menores notas eram em ciência. Aí eu falava, mãe... Tá em química. Né? Nossa, pra ver como é que o mundo gira. Exatamente. Kleber, o mundo não gira, ele capota. Exatamente Capota isso. legal. Aí minha mãe falava, não, profetiza que você vai bem, que você gosta daquilo. Aí no Ensino Fundamental 2 mudou, né? O jogo virou. Aí eu era péssimo em português e comecei a ficar indo bem em ciências. Aí minha mãe também, profetiza que você vai tudo bem. Que não... Aí chegou no ensino médio, nossa, eu ia tão bem em português. Aí eu, sabe, fui tão bem também na parte Você de... flui, né? Você acredita que você Isso. pode. Isso. Eu vejo muito isso. Eu atendo crianças com problemas e com atraso no desenvolvimento, com... Enfim, crianças maravilhosas, crianças. E eu vejo muito eles acreditando nas coisas, né? Ontem o meu sobrinho tem língua presa. Aí a mãe dele tava contando pra mim que falou pra ele, Antônio, fala direito. Aí ele, mas você sabe qual é a língua presa? Tipo assim, ele se apoiou naquilo pra viver. Colocou aquilo. Um outro aluninho, Aceitou. a mãe vivia falando que ele tinha TDAH, que ele tinha TDAH, que ele tinha TDAH, que ele tinha TDAH. Fomos atendê-lo, fomos conversar com ele, o menino desenvolvendo totalmente bem e tal. Aí quando ele não queria fazer um exercício, não, a gente precisa fazer isso aqui. Não, mas eu tenho TDAH. Entendeu? Então assim, é o que acredita. Ele começava a usar aquilo como justificativo pra não evoluir, pra não né? evoluir. E a gente faz isso. Tipo assim, esse exemplo da criança é pra ficar bem claro pra gente, mas a gente faz isso o tempo todo. A gente, não, tudo pra mim tem que ser mais difícil mesmo, eu já estou acostumado. É verdade. Quando eu ingressei na faculdade, o meu processo foi totalmente, sabe, um pouco parecido assim na questão de não conseguir, né? Porque eu, desde ensino fundamental ali do 6º ano até o 9º, sempre quis entrar no IFE. Nossa, era meu sonho entrar no IFE. Um professor, tipo, colocou o IFE lá em cima dentro de uma aula, eu peguei aquele sonho pra mim. Até fui no encontro com Deus e, tipo, lá naquela parte dos sonhos, eu coloquei, queria entrar no IFE. E quando eu fiz a prova pra entrar no ensino médio, eu não passei. Nossa, aquilo foi uma decepção pra mim, né? Aí, tipo, adolescente, na época na adolescência, achar que é o fim do mundo e, enfim. E hoje eu reconheço, né, que aquele processo foi importante, sabe, Total. Pra ser quem eu sou hoje. E, tipo, depois eu consegui fazer o técnico em química lá no IFE. Tipo, consegui passar. Consegui entrar. E hoje tô na faculdade de química no IFE. Pra você ver. Pra você ver. Mas porque você acreditou. Exato. E é o que eu falo. A gente tem que ter esse domínio nas frustrações. Eu, por exemplo, na área do cantar, comigo foi assim. Eu cresci ouvindo que eu não era. Que eu não podia, que eu não fazia. Entrei no Ministério de Louvor, não vou falar o nome. Entrei no Ministério de Louvor e ouvi e fui muito atacada. Eu era muito nova, eu era mais nova. E assim, nossa, gente, foi um processo horrível. Eu era menina, eu era muito adolescente. E quantas vezes eu quis desistir, sabe? Quantas vezes eu falei, não, vou parar. Só que o que deveria naturalmente servir para me parar foi o que me forçou a crescer. Então, que a gente possa fazer isso, pegar as pedras que tacam na gente e fazer de escada pro nosso castelo. Deu errado hoje, show. Outro corte. Verdade. Deu errado hoje, show. Mas amanhã vai dar certo, eu não consegui. Mas se eu quero, a gente precisa determinar. Não, isso aqui... A gente precisa determinar. Isso é verdade. Ter a certeza e a convicção do que a gente quer e ir atrás do nosso sonho. Eu tenho Porque vai ter muita gente. até sobre isso. Vai ter muita gente pra parar a gente. Porque eu falo muito isso com o Ben. Eu falo que a inveja, ela tá em uma linha, assim, de se separando da admiração. Ela é a admiração. Só que aí vem o lance do sábio e do inteligente. O inteligente acha que destruir o outro é melhor do que aprender com ele. O sábio, tipo assim, caramba, o Kleber entende muito de química, eu quero ser igual a ele. O sábio vai colar com ele, vai aprender com ele, vai crescer, vai evoluir. O invejoso vai querer destruir. Então, assim, tem um monte de inteligente aí
Então vai Sim. ter muitos inteligentes querendo Sim. destruir os nossos sonhos, querendo dizer Verdade. que a gente não é capaz, que a gente não pode. Na semana que eu me inscrevi pra faculdade, o povo falava pra mim, você é maluca. Você vai fazer psicologia, já é doida. Vai ficar mais doida ainda. Sou doida, sim. Quem não tem isso é loucura. É, Mas, tipo assim, se eu tivesse dado vozes a isso, Não estaria. é verdade. então que as pedras que tacam na gente sirva pra gente crescer, Emily, sirva eu pra gente tenho- evoluir. Tem um testemunho, até um breve testemunho, juntando isso que você falou com o que o Kleber falou, que ele falou sobre esse lance do IF, né? E você falou sobre isso, da gente se apoiar naquilo que é a nossa maior frustração. Eu sempre fui, assim, o aluno patinho feio, porque, tipo assim, sabe aquele aluno que é bom, mas não é tão bom? Um aluno do 5, sabe? Aham. É um aluno que não repete, mas ele também não é o destaque. Sim. E se tem uma coisa que eu tenho certeza é que Deus é na minha vida e aquele louvor do Thales, né? A resposta é que eu vivo de milagres. Aquele louvor, cara. Senti a presença, Se tá? ele me conhecesse, eu ia falar que ele fez aquele louvor pra mim, porque a minha família sempre acreditou em mim, mas as pessoas que eu convivi aqui fora nunca acreditavam no meu potencial. Bia entrar no IF? Não, fulano vai entrar. Fulano é o destaque da turma, fulano tira nota. Bia não vai nas aulas, Bia não estuda. Mas ninguém sabe o que eu fazia dentro de casa, Sim. como que eu era, como que eu estudava. E eu entrei no IF. Eu entrei no IF, até muitos colegas que eu tinha se preparando, estudando, não entraram, mas a Você resposta é que eu vivo de milagre. E eu passei pro IF. E lá no IF, esse estágio que eu pensei, pô, agora eu vou estar com gente como eu. Não, piorou, né? Vim de uma escola pública, Total. com pessoas que vieram das melhores escolas, das melhores, assim, os pais com os melhores empregos e, tipo, pô, eram super gênios que estudavam Sim. comigo. E quando eu achei que isso ia parar, tipo, agora eu vou me ver capaz de tudo. Isso aumentou. O meu potencial, assim, de, tipo, eu sou capaz, eu posso, desceu pra, tipo, quase zero. Tipo, pô, perto dessa galera eu não sou ninguém, perto dessa galera eu não sei nada. Por perto dessa galera. Eu me bloqueei tanto, porque, tipo assim, eu sempre tive uma relação de amor e ódio com matemática. Quando eu entendo, eu amo. Mas quando eu não entendo, eu tenho um bloqueio, eu não quero saber, eu quero fechar, quero ir embora, eu não tô nem aí, não quero estudar. Mas se eu entendo, eu amo, eu quero até ensinar, eu consigo. E eu botei na minha cabeça que eu não ia fazer nada relacionado à matemática, porque eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei. Eu tirei tanta nota ruim no IF, eu vi tanta gente, assim, ser melhor do que eu. E, tipo assim, Sim. gente, até que quando eu passei de série, me perguntou, o que você tá fazendo aqui? Você não tinha reprovado? Vai ter que me aguentar. Aí, segura. né? Me segura. E eu botei, e eu até falava isso muito com o Luquinhas. Luquinhas, eu vou fazer direito. Meu pai faz direito, né? E tem aquela influência do Quase meu pai. soquei a cara dela várias vezes, mas Vou tudo fazer direito, vou fazer direito. E tá ali, eu, não, meu Deus, eu vou fazer direito, já tô vendo que vou fazer direito. Chega o SISU, todo mundo passa pra faculdade, eu fico ali estagnada, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? E naquele processo ali, a Dayana dá um testemunho aqui na igreja, falando que a Dayana é formada em contábeis, né? Ela trabalha nessa área, que ela era ruim em matemática, e através da fé, ela fez aquilo mudar. E eu botei na minha cabeça, pô, eu tenho um potencial. Eu gosto da área que eu tô. Eu entrei no IF sonhando e, tipo, pessoas tinham sonhos de outras coisas, eu já tinha aquela meta. Por que eu tirei aquela meta da minha vida por causa do pensamento dos outros? Não, sou boa em matemática, sim. Mesmo que eu não sei fazer nem equação direita, eu sou capaz de aprender. E aconteceu que eu passei para 2 faculdades agora, tô esperando a resposta de mais uma, em engenharia, e eu falei para mim mesma, eu vou fazer engenharia. Porque eu tenho que mostrar para as pessoas, eu tenho que mostrar também para mim mesma que eu sou capaz de superar meus próprios medos. Então a gente pega muito essa ideia, tipo assim, eu sou ruim nisso, não quero ver isso nunca mais na minha vida. Eu pensava assim, vou fazer Trauma, direito né? para eu nunca mais ver matemática. Mas até que ponto eu faço daquele trauma a minha bengala? Eu não sei, eu não sou capaz, não quero saber. Foi isso. Enfrentar os medos, E entendeu? aí que vem aquilo que a Emily tinha falado mais cedo. É muito da forma que a gente se enxerga e enxerga aquilo que tá acontecendo. Gente, a gente tá falando sobre mudança de mente. O que a mente humana faz? O que na nossa vida, o que a mente faz? Você vai pensar, pô, quero fazer isso. O que você tá usando sua mente? Pô, tem um problema. Como que você vai resolver? Tá pensando, tá usando a mente. Ah, eu tenho um hábito, eu tenho uma atitude. Pra fazer aquilo, você pensa, você planeja. Tudo isso envolve a mente. Se você muda a sua mente, você muda quem você é. E Exato. esse é o poder. E assim, qual é a função do medo? Qual é a função das emoções? É preparar a gente para determinada situação. Então, assim, o medo, ele tá ali para quê, né? Se você tá numa floresta, você vê um leão, o medo vai liberar adrenalina pro seu corpo para você correr, para você reagir, para você fugir, né? Para você se defender. E as outras emoções também. A dor.
Imagina se a gente não sente dor, a gente não quer saber o que tá certo ou errado no nosso corpo. Eu cortei a minha mão. Imagina se eu não estivesse sentindo dor, eu ia estar toda hora dando soco, facada de novo. Não é assim, eu ia estar toda hora me machucando cada vez mais. Por que a camiseta vermelha? As emoções, elas servem... Você tá toda ruim, isso? O que houve? Porque as emoções, elas servem pra nos preparar, pra nos proteger. E não do contrário, entendeu? Então, uma vez eu caí de moto, eu aprendendo a andar de moto, eu caí de moto. Não foi um tombo lá, essas coisas, mas foi uma vergonha. Foi considerável, né? Foi uma vergonha. Pra mim foi uma vergonha e já foi o suficiente pra eu não querer. Eu também já tombei de moto já, E mas só que o eu meu foi ia- no cafezal da família lá no Nossa. Espírito Santo, caindo no pé de Momento vídeo café. cacetadas. Mas assim, eu Meu nunca Deus. imaginei que eu fosse dirigir. Bem que me ensinou eu dirigir, mas eu nunca imaginei que eu fosse dirigir. Então, quando eu caí, eu falei, esquece isso da minha vida, eu não quero ver pintado de ouro. Só que é aquilo que eu falei, o medo, ele veio pra me proteger e não pra me parar. Por isso que a gente canta, então me tira o medo. Porque não é pra parar, entendeu? Então, assim, daquilo que você não se sente capaz de fazer, é aí que você tem que mostrar. E, sobretudo, a gente não vive pros outros. A gente Aquele vira- TikTok do quem paga as suas contas. É verdade. Ninguém paga, é você mesmo. Então, assim, se você se vencer os seus medos, vencer os seus traumas, aquilo que te paralisa, você voa. Porque não existe. Nem diabo, gente, é capaz de segurar suas asas. Só você. Entendeu? Só você é capaz de se parar, de se impedir. Então, assim, se a gente vence aquilo, é como você fez. Se a gente vence aquilo que traumatiza, que te gera medo, e se a gente entende a função da emoção, porque a gente precisa entender a função. Né? O sono ele vem para a gente reparar, recuperar as nossas energias. O medo vem para proteger, para preparar o nosso corpo para reagir. E não para parar a gente. Então, tudo aquilo que vier, que você sabe que pode ser grandioso para você, mas que te der medo, você pensa, você calcula, você vê se isso pode ou não te parar, ou se seria bom você parar por conta disso. Eu lembro que quando eu comecei, a minha mãe é minha maior fã, né? E eu, muito nova ainda, eu não queria cantar mais, porque antes desse ministério que eu te falei, antes, quando eu era mais nova, Antes. eu não queria cantar mais, porque assim, a música é uma área muito chata, porque gera muita visibilidade, ao mesmo tempo muita competição, e não é saudável, né? Então você imagina, eu muito nova na música e com um monte de gente grande, tipo, dotada desses sentimentos ruins em relação a mim. E eu lembro que a minha mãe profetizava, falava muito, e eu tinha medo. Eu tinha tanto medo, seu nome é Bia. Isso. Bia, eu tinha tanto medo que eu vomitava de ansiedade. Todas as vezes que eu tinha um convite pra cantar, eu vomitava. Um momento que todo mundo, assim, como que fala? Quando você tem algo comum com a pessoa. Esqueci a Fugiu palavra. a palavra também, né? Quando você falou sobre isso, foi um momento que Todo todo mundo mundo compartilha. isso, todo mundo compartilha do mesmo Do mesmo sentimento. Exatamente. Eu tinha tanto pavor daquilo que eu tinha pavor, eu odiava microfone. Gente, eu odiava cantar. Nossa. Eu odiava. Tipo assim, e eu só odiava porque me fizeram odiar, porque antes era o que eu amava. Entendeu? É tipo um atleta que corre e que tem tanta pressão em cima daquilo que quer parar de fazer por conta da pressão. Então, assim, eu comecei a odiar aquilo e todas as vezes que eu tinha a oportunidade de fazer ou um convite pra fazer, eu passava muito mal. Muito mal. Eu ficava amarela, eu me tremia toda, eu vomitava. Era um horror. Quando eu ia ministrar, fluía, porque a gente depende muito de Deus e Deus é quem faz. Mas, assim, eu sempre negava. Naquele processo até chegar lá, né? Exatamente. Eu sempre negava. E eu negava com força. E eu passava mal. Então, assim, você imagina, toda vez que me vinha um convite, e esses convites, quando eu era nova, vinha através da minha mãe. Então, assim, minha mãe falava sim, sem perguntar, né? E aí, você imagina, eu já vomitando, já recebi o convite, eu não quero. Me ajuda. Eu não quero. E, por vezes, vinham entregar pra mim revelações que eu sei que é de Deus, porque em todo lugar que eu ia é a mesma, até hoje é a mesma profecia. E, por vezes, eu ajoelhei em lágrimas no altar e eu disse que eu não queria. Falava, Deus, você pode dar pra qualquer pessoa. Pra mim, não, eu não quero. Por medo. Até eu entender que esse medo deveria me motivar a enfrentar, porque o sentimento é para isso que ele serve, eu fiquei paralisada. Nossa, e, gente, pra vocês que estão aí ouvindo, vou pedir até pra deixar na descrição Ah, para. o vídeo. Nossa, mas esse vídeo é fenomenal, gente. Esse vídeo precisa ser visto. Dela cantando tem uma voz fenomenal. Fenomenal. Misericórdia, Não, glória a Deus. sério, eu falo, isso tem uma voz muito bonita.
E é. Assim, antes eu era dessas, né? Eu falo muito com o meu amor. Ele canta muito também. Aí ele fica falando que ele não canta. Nossa, ele canta muito mesmo. Aí eu já falo, vi já isso no, é falso. no start. Isso é falsa humildade. E eu demorei muito pra poder Spoiler. aprender. Porque assim, Jesus, ele não... Por que a gente fala que Jesus ele é um rei humilde? Porque ele dizia que ele não era? Não, porque ele servia. Então, assim, ele falava, quem é você? Perguntavam pra ele, eu sou o pão do céu. Humilde. Quem vocês dizem que eu sou? Eu sou. Entendeu? Tipo, ele é tudo. E ele era humilde, entende? Então, assim, eu reconheço, para a glória de Deus, que eu tenho, sim, uma voz bonita. Mas, e hoje, o que eu falo que eu não sirvo para cantar em casamento, eu não sirvo para essas coisas, não. Eu sirvo para adorar mesmo. Porque Nossa. eu sou um horror nessas outras coisas. Mas hoje eu vejo tanto de pessoas que me mandam testemunhos de vezes que foram tocadas por Deus através da minha vida. E fico pensando, se eu tivesse deixado que as outras pessoas tivessem me parado, se eu tivesse deixado que eu tivesse me parado, que o meu medo tivesse me parado, Verdade. que a minha mente, se a minha mente tivesse continuado, a gente tá falando de mente, Exatamente. se a minha mente continuasse como era antes, Quantas vidas, né, você não e já que a gente está deixaria de aqui para abençoar. servir, porque é isso. Eu falo que aquilo que a gente faz pro reino de Deus tende a crescer. Aquilo que a gente faz pra gente tende a fadar. E quer comamos, quer bebamos, seja tudo pra glória de Deus. Então, aquilo que a gente faz pra glória de Deus vai crescer. Agora, você imagina se eu tivesse impedido... Claro que Deus não depende de mim, ele iria usar outra pessoa. A única pessoa frustrada seria eu. A única pessoa que perderia seria eu. E é assim que acontece. Quando você não faz alguma coisa, quando você para por conta de algum motivo, aquilo que você ama, quem perde não é o reino, quem perde não são as outras pessoas, porque Deus vai dar o jeito de abençoar, de fazer prosperar. Quem perde somos nós mesmos. E a gente se desclassifica, né? Porque, como Exatamente. você falou, Deus, ele é o Pai, ele é o dono de todas as coisas, ele é o Criador do universo. Ele é um ser humilde, mas ele não deixa de se colocar no lugar que ele está. Eu sou o eu sou. Eu sou tudo Exatamente. e sou todas as coisas. E Ele às vezes reconhece quem ele é. a gente não reconhece. Ah, você canta bem. Ah, mas eu não canto, mas eu não sei. Ah, mas você é inteligente. Ah, mas eu não sei. E a gente maqueia isso com a humildade, né? Isso. Só que, na Isso verdade, é. a gente tá se rebaixando. Na verdade, Exatamente. é o A gente equilíbrio, tá se né, rebaixando. gente? A humildade é o que eu falo. Quando o elogio vem, a glória é de Deus. A glória sempre vai ser de Deus. Sim. É pra ele que eu faço, é pra ele que eu vivo. Então, assim, quando eu pensei na minha profissão, eu pensei em uma profissão que eu pudesse ajudar o reino de Deus. Sim. E é isso, é o reino de Deus. Agora, não é dizer que eu não faço, ou que eu não tenho, ou que eu não sou. Jesus, ele dizia quem ele era, mas ele usava o que ele era para servir a todos, para curar, para ajudar, para influenciar o todo, né? As vidas. Então, assim, é isso. Você está estudando, você vai criar... Em nome de Jesus, eu já profetizo. Vai trabalhar numa grande empresa e vai abençoar outras pessoas, o reino de Deus. Ele vai continuar se movimentando. E em tudo, é o nome dele que vai ser glorificado. Os filhos de Deus devem estar nos maiores lugares. Verdade. Nós somos filhos, gente. Recebo. E o medo tem que servir pra impulsionar. Eu não sei Pra como vocês impulsionar. são, mas eu sou uma pessoa, assim, eu tenho uma personalidade meio forte. E se tem uma coisa que me abala, é falar que eu não sei ou eu não consigo. Tamo junto. Ah, mas isso não é pra você. Ah, mas você não consegue. Ah, mas eu sou teimosa. Eu vou provar pra mim. Eu vou voltar no que eu não sei. Provar pra mim que eu sei, eu posso, eu vou fazer. E eu acho que isso é uma característica que tem que se destacar no Filho de Deus, entendeu? Sim. Não deixar o medo. Até que ponto a gente canta? Então me tira o medo. E a gente não faz isso ser verdade. Deus me tira o medo pra mim avançar. Não pra mim ficar, mas Deus me deu, mas eu não posso, mas eu não Os consigo. céus, ó vida. Se lastimando. A morte Deus de te guerra. deu. Se tem alguém duvidando, pega, faz acreditar, faz acontecer e mostra pra Deus, entendeu? Que você é capaz e mostra pra si mesmo. Eu acho que o que determina toda essa nossa conversa é a convicção naquilo que a gente crê, Sim. né? Porque, tipo assim, se eu creio em Deus, se eu creio no que a Bíblia diz, eu creio que eu sou filha de Deus. E eu creio que eu sou herdeira desse reino. Exatamente. Então, é isso que me define. Eu acredito nisso e eu vou fazer com que isso seja a minha verdade. E ainda puxa mais uma coisa, que se a gente for parar pra ver, cara, a gente pega a palavra de Paulo, Atos 2:20. Não sou eu mais quem... Como é que é? Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem Cristo vive em mim. vive em mim. Agora me diz, gente, se a gente entende isso, quem que para? A gente se delimita. Sim. A gente se delimita. Sabe por quê? Eu vivo o evangelho do 8 ou 80. Ou eu tô dentro totalmente, ou eu vou tô estar fora. fora. Mas é por Exatamente. conta do Ou- que eu falei aqui, da pergunta do Vitor, do passo a passo. A gente não respeita o passo a passo. A gente não respeita o processo. E é o processo que define tudo. Por isso que a gente vê uma geração inconstante. Sim. Porque querem recusar a humanidade que existe,
quer recusar que a gente tá no mundo, gente. A gente não é daqui, mas a gente tá aqui. Então, assim, entende? Eu não respeito o meu processo e eu me frustro e caio e me entrego às minhas lágrimas. Você não vê a capacidade que o seu Deus tem. Porque, tipo assim, você tem tanta coisa grandiosa pra fazer, Deus quer te dar tantas coisas. A Bíblia diz, né? Os sonhos de Deus são bem maiores que os nossos. E a gente se delimita a tão pouquinho, eu não posso, eu não consigo. E Deus tá lá, tipo, te proporcionando um mar de coisas. Tipo, filho, passa que eu abro o mar. E a gente tá com medo. Ai, mas Deus, eu não posso, mas eu não consigo. E o apego também, né? A gente tá apegado. É aquilo que eu falei sobre a ideia de que a gente não consegue, né? É confortável demais ficar no mesmo lugar, no mesmo posicionamento. Uma mudança de mente vai dar trabalho. Então é muito mais cômodo eu pensar do jeito que eu penso e vida que segue. Entende? Mais fácil. Uma mudança de hábito vai dar trabalho. E a gente acha que é imediato. A gente acha que, mudei, vai acontecer. Eu com violão. André, meu sonho é aprender a tocar violão. Eu desisti, graças a Deus me deu uma benção que toca violão. Não é pra mim, tá? A gente não sei que a gente tá falando isso aqui, mas não é meu sonho, tá? Porque se fosse, eu ia ter aprendido. Gosto das minhas unhas grandes, então assim, tem todo um processo. Mas quando eu aprendi, eu sei tocar, eu sei fazer a nota. As 5. Eu sei fazer dó, ré, mi, fá, sol. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Você sabe fazer o faixa. Gente, mas quando eu consegui fazer, quando eu aprendi a fazer, eu queria tocar tudo quanto é música, eu queria ministrar tocando. E nunca que ia ser rápido, assim. Primeiro que eu sou péssima em coordenação motora. Aprendi hoje, amanhã já vai chegar na igreja igual o Fernandinho. Aí eu falei, gente, pra mim tá show, tá top. Eu não quero ficar presa no violão, tá tranquilo. Mas é isso que acontece. Eu não respeitei o passo a passo. Eu não respeitei. É um processo. A minha frustração, eu sabia todas as notas, mas eu não sabia tocar todas as músicas. Eu me frustrei e abandonei. Porque eu não respeitei o processo de aprender o violão. E isso eu levo pra nossa vida. A gente não respeita o processo, vai fracassar. Gente, então estamos já indo para nossa reta final. Muito obrigado, Emily, por estar. Nossa, essa conversa foi fenomenal, né? Vamos ter muitos cortes aí, né? Me marca. Vamos ter muitos cortes aí. E creio que vai abençoar muitas vidas, né? Você que está aí em casa, né? Receba todas essas palavras, pegue tudo, né? E pratique na sua vida, né? Creia, né, que respeita seu processo, né, como nós falamos muitas vezes aqui. Sim, total. Né? E fique conosco aí, vamos ter outros episódios que ainda vai sair nesse mês. Então acompanhe a gente, se inscreva, comente aí. Comente também no vídeo da Emily que tá na descrição. Nossa, gente, e outra, eu não tô pagando o Kleber pra poder fazer mexer no meu vídeo, tá? Não tem nada. É bom mesmo, pessoal, é bom mesmo. E fique conosco. Muito obrigado. Antes de finalizar, né, vamos pedir a Emily pelo menos uma palhinha. Uma palhinha. Já que a gente tá falando de medo, Pronto. me tira o medo, uma palhinha aí pra não deixar a gente... Eu tô rindo com a André, tá se acabando. Os bastidores Não deixa a gente só no gostinho, não. Caramba, tá. Vai. Agora é difícil. Caraca, cara, os bastidores são os melhores. Alguém põe uma câmera da próxima vez virada pra lá. Ai, você Tem que ter. Calma. A gente fecha o olho. Expressão, fecha. Não é vergonha não, porque ele não para de ir. Olha o Kleber olhando pra trás. Não. Ah, tá. É porque eu tava olhando o violão pra aqui. trás pra deixar ela confortável pra cantar. Tem o violão ali, mas vamos lá, só essa parte. Então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, eu também vou subir. Isso! E assim terminamos esse podcast. Segue a gente lá no Segue Instagram, a gente no galera. Instagram. JNI Segue a Redes JNI, a Igreja do Nazareno. Compartilha RO, também, compartilha esse podcast aí com algum amigo, com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra. Pode estar edificando a vida de muita gente através de vocês. Dê seu testemunho e até mais. Até o próximo episódio, galera. Tchau. Tchau. Tchau.